13 jogadores brasileiros famosos que estão esquecidos agora em 2025. Alguns jogadores ficam muito conhecidos atuando no futebol brasileiro, mas depois se transferem para times de fora do país e acabam caindo um pouco no esquecimento. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês jogadores que ficaram conhecidos no Brasil, jogaram por grandes equipes, mas agora em 2025 pouco tem se falado a respeito deles. Até mesmo esses brasileiros que estão espalhados por vários cantos do mundo, você consegue acompanhar se você tiver aí no seu celular o aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nenhuma classificação, resultado, horário de jogo de nenhum campeonato do mundo. E acima de tudo, você tem todas as estatísticas de maneira detalhada, de maneira gratuita. Para você fazer o download agora do SofaScore aí no seu celular, poder testá-lo, é só você escanear esse QR Code aqui, apontando agora a câmera do seu celular ou então clicar no primeiro link da descrição. Número 1, Paulo Vitor. Começando pelo goleiro, nessa ordem que eu sempre trago aqui para vocês, o primeiro goleiro que eu trago aqui é o Paulo Vitor, goleiro que está com 38 anos agora em 2025. Você deve se lembrar do Paulo Vitor jogando pelo Flamengo, jogando pelo Grêmio, ele teve uma passagem recente agora pelo futebol do Oriente Médio, e agora tá na Turquia, onde ele tá defendendo o Alanyaspor. Ainda não realizou nenhum jogo nessa nova temporada, mas agora é mais um brasileiro jogando na Turquia. Temos muitos brasileiros jogando por lá. Número 2, Rafael Cabral. Rafael Cabral é um goleiro que teve já uma boa rodagem no Brasil. Jogou no Santos, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, passou um bom tempo na Europa, onde ele chegou a jogar no Napoli. O Rafael Cabral, ele agora está com 35 anos em 2025 e está nos Estados Unidos. Muita gente não sabia, mas ele está por lá, jogando pelo Real Salt Lake. São 30 jogos lá nessa temporada e dos 30 jogos ele passou 7 sem ser vazado. Número 3, César. Outro ex-goleiro do Flamengo que aparece aqui na nossa lista como um jogador que está no esquecimento é o goleiro César. O César ele jogou no Flamengo, mas por muitos anos ele esteve no Flamengo como reserva, jogava muito pouco. Ele acabou que teve mais sequência naquele time do Flamengo que em 2017 foi finalista da Sul-Americana. Depois ele sumiu. Atualmente o César está em Portugal e está jogando pela equipe do Boa Vista. Ele ainda não realizou nenhum jogo nessa nova temporada, mas na temporada passada foram 17 jogos, passando 2 sem tomar gol. César está com 33 anos, então é um jogador que ele ficou muito conhecido no Brasil cedo pela sua passagem pelo Flamengo, mas ainda não tem uma idade tão avançada assim. Número 4, Kaique. O jogador sobre o qual eu vou falar agora é um jogador que ele ficou mais conhecido pela torcida do Santos, porque ele é da base do Peixe, subiu para o profissional do Santos rodeado de expectativa, mas rapidamente foi negociado com o futebol espanhol. Estou falando do zagueiro Kaique, que tem apenas 21 anos. Como eu disse, era a promessa do Santos, no profissional não teve tantas chances e rapidamente foi negociado com o Almeria. Hoje, ele é mais um brasileiro jogando no Oriente Médio. Ele joga atualmente pelo Shabab Al-Ahli, que é uma equipe dos Emirados Árabes. Então tá no esquecimento, mas podem ter certeza que tá fazendo muito dinheiro. Lembrando que nessa temporada pelo Shabab Al-Ahli, ele ainda não realizou nenhuma partida. Número 5, Diego Pituca. Você certamente se lembra do Diego Pituca, volante que já teve mais de uma passagem pela equipe do Santos. Um bom volante, estava naquele time do Santos que foi finalista da Libertadores de 2020, estava no Peixe até pouco tempo. Agora, Diego Pituca está de volta ao futebol japonês. Ele tinha jogado uma época no Japão pelo Kashima Antlers, time do Zico, e agora ele está defendendo o Vivaren Nagasaki. Pituca está com 33 anos e tem 3 jogos pelo Vivaren Nagasaki na atual temporada. Ainda não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Número 6, Ramiro. Ramiro é um nome que eu acredito que é familiar para você. Apesar de ter tido passagens por outros clubes como Corinthians, Cruzeiro, o Ramiro ficou conhecido no Brasil mesmo por uma longa passagem pelo Grêmio, onde ele fazia um pouco de tudo. Jogava em várias funções do meio de campo, jogava aberto e integrou aquele time do Grêmio que foi campeão da Libertadores de 2017. Agora, o Ramiro está nos Estados Unidos, é mais um brasileiro por lá. Ele está com 32 anos e está jogando pela equipe do Dallas. Tem 26 jogos na atual temporada e 2 assistências na conta. Número 7, Lisieiro. O Lisieiro é um jogador que ele surgiu muito bem
nas categorias de base do São Paulo, integrando aquele time que foi campeão da Copa São Paulo. Então ele surgiu ali mais ou menos na mesma época que o Antony, que o Igor Gomes, e ele teve bastante espaço no São Paulo, tanto como volante, quanto em alguns momentos como lateral esquerdo. Mas depois caiu de rendimento, teve algumas lesões, chegou a passar pelo Internacional, futebol suíço, e agora o Lisieiro está no futebol português. Hoje, Lisier está defendendo o Nacional da Madeira. É um jogador novo ainda, tem 27 anos e estava sem clube há pouco tempo. Aí com esse contrato com o Nacional, agora ele tem vínculo até 2028. 4 jogos na atual temporada e já deu uma assistência. Número 8, Patrick de Paula. Quem diria que um dia eu viria aqui no canal para fazer um vídeo sobre o Patrick de Paula e dizer que ele estava de certa forma no esquecimento. Quem viu o Patrick de Paula surgir de maneira meteórica nas categorias de base do Palmeiras imaginava que seria um jogador para ter futuro bem sucedido na Europa, para beliscar uma vaga na seleção brasileira, mas isso não aconteceu. Apesar do começo extremamente promissor, fazendo gol de título paulista, gol importante em Copa Libertadores, Patrick teve muitos problemas extracampo e muitas lesões que impediram sua sequência. Então depois do Palmeiras ele passou pelo Botafogo. No Botafogo chegou com muita expectativa, grande contratação, mas teve lesão de ligamento, teve problemas com peso e no fim acabou sendo emprestado, a princípio para o Criciúma, e nesse ano sem espaço foi emprestado mais uma vez. Patrick de Paula nesse momento está emprestado por uma temporada para um time de Portugal, o Estoril. Detalhe que o Patrick é muito novo ainda, tem apenas 26 anos. Desde sua chegada ao Estoril, tem 4 jogos até o momento. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E fica o sentimento de que dificilmente o Patrick de Paula um dia vai voltar a jogar o mesmo futebol que o fez ficar conhecido no Palmeiras. Número 9, Nicão. Quem aí se lembra do meia Nicão? O Nicão rodou já por vários times conhecidos do Brasil. Jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, só que a grande identificação dele aqui no país é com o Atlético Paranaense, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, fazendo gol na final. Enfim, no Furacão ele tem muita moral, mas acabou também fazendo parte do time do Atlético, que em 2024 foi rebaixado para a segunda divisão. Infelizmente, nos últimos anos, o futebol do Nicão caiu bastante. E agora, aos 33 anos, ele está jogando no futebol japonês. Nicão hoje é jogador do Guangdong GZ Power, onde tem 22 jogos na temporada, 5 gols marcados e 3 assistências. Número 10, Valdívia. Esse Valdívia do qual eu vou falar agora não é o Valdívia chileno que jogou no Palmeiras. Esse aqui é o Valdívia, o pouco pica, que jogou no Internacional, no São Paulo, no Atlético Mineiro. Enfim, o Valdívia já tem um tempo já que está longe do radar. E acreditem, o Valdívia pode estar longe dos holofotes, mas está vivendo uma vida de rei na Coreia do Sul. O Valdívia joga num time chamado Jeonnan Dragons. É um time da segunda divisão da Coreia do Sul, então vocês podem até não valorizar isso. Só que por lá, os números dele são muito bons e a moral dele lá é tanta que hoje ele é o camisa 10 do time e capitão. Ao todo, nessa temporada, são 10 gols e 6 assistências em 21 jogos. Mas ele já vem fazendo boas temporadas pelo Jeonnan há algum tempo. Apesar de o contrato dele ter validade só até 2026, pela referência que ele se tornou para o time nos últimos tempos, a tendência é que esse vínculo seja estendido. Então, é um jogador que está no esquecimento? Sim. Porém, tá no esquecimento de maneira confortável, tá se dando muito bem onde ele está. Número 11, Marcos Guilherme. Também com boas passagens pelo futebol brasileiro, temos o Marcos Guilherme. Jogou no Santos, jogou no São Paulo e foi muito bem numa fase no Atlético Paranaense. Hoje, Marcos Guilherme está no futebol japonês. Ele pertence hoje a um time do Japão, que é o Vevaren Nagasaki, mas está emprestado por uma temporada para o FC Tóquio. Detalhe, ele está com 30 anos e tem bons números na temporada pelo Tóquio. São 25 partidas, 5 gols marcados e 6 assistências. Jogador de bastante velocidade. Número 12, Kennedy. Temos agora um nome aqui na lista que ele, enfim, passa por vários clubes ao longo da carreira, mas basicamente não consegue se firmar em nenhum, que é o atacante Kennedy, que está com 29 anos. Kennedy surgiu muito bem como promessa no Fluminense, como um atacante canhoto, muito habilidoso, e foi logo vendido para a Europa. Passou um bom tempo no Chelsea, mas sempre sendo emprestado para outras equipes. Chegou a ser emprestado para a Espanha, jogou no Getafe, recentemente estava no Valladolid, que inclusive ainda é o dono do seu passe, e o Valladolid recentemente tomou a decisão de emprestar o Kennedy para o futebol mexicano. Hoje ele é jogador do Pachuca. Desde sua chegada ao futebol mexicano, os números ainda são bem tímidos.
com 6 partidas, nenhum gol e apenas uma assistência. Nos últimos anos ainda chegou a ter uma passagem pelo Flamengo, mas também longe de deixar saudades. Número 13, Gustavo Silva. Se eu só falar o nome Gustavo Silva, talvez você não saiba sobre quem eu tô falando. Mas o Gustavo Silva é o Gustavo Mosquito, que jogou no Corinthians, surgiu lá na base do Coritiba e teve uma passagem recente pelo Vitória da Bahia. O Gustavo acabou ficando sem clube nos últimos tempos, estava livre no mercado e acabou então decidindo se aventurar no futebol asiático. Ele acertou recentemente com o Júbilo Iwata, time da segunda divisão também do Japão. Olhem só quantos brasileiros conhecidos estão jogando por lá agora. Aos 28 anos, ele firmou um contrato com o Júbilo Iwata até 2027. Um bom contrato. Ele tem 6 jogos desde a sua chegada, marcou 1 gol e não deu ainda nenhuma assistência. Agora, queria saber de você aqui nos comentários, desses 13 jogadores famosos que estão no esquecimento. Tem algum aqui que já passou pelo seu time de coração no passado? Conta pra mim aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e fui!